Vamos começar a semana nesse friozinho gostoso, abençoado. E vamos começar a semana falando sobre algo muito importante, que é o quê? Um dos maiores problemas do século, que é a ansiedade. A ansiedade, ela vai te corroendo por dentro assim de um jeito, ela vai tomando seu coração, dominando, tirando todo o seu presente, fazendo você viver lá no futuro, que não aconteceu, que talvez não chegue da forma que você pensa, porque às vezes você pensa de um jeito negativo, com medo, que é uma das principais raízes para você ficar sofrendo com um problema que não aconteceu. E você deixa de viver o presente para tentar viver um futuro, tentar controlar algo que não aconteceu, que está completamente fora do seu controle, que talvez não venha do jeito que você imagina, que você está pensando com a alma apenas, de acordo com frustrações, de acordo com suas emoções, enquanto você deveria estar vivendo, esperando no Espírito e vivendo só o presente, porque o futuro a Deus pertence. Por que nós temos que aprender? Nós temos que aprender isso, tá, gente? Porque como que nós vamos instruir os nossos filhos? Como que nós vamos cuidar deles, dando direção, que é o principal que eles precisam, se nós estamos perdidos emocionalmente? Então, nós precisamos estar muito bem emocionalmente, com as nossas emoções muito bem configuradas, para nós podermos sair configurando as emoções dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, de quem conversa com a gente. Nós temos que ser fonte de libertação para as pessoas, em um mundo que está tão conturbado e muita gente distraída, muita gente sendo influenciada sem profundidade nenhuma, com coisas superficiais. Então depende de nós nos aprimorarmos para a gente libertar essas pessoas disso, porque isso é um grande problema. E o que é a nossa obrigação social é nós ajudarmos as pessoas. E quando falo ajudar a pessoa, não é dinheiro, gente. Até porque tem gente que você vai dar dinheiro, ela vai torrar o dinheiro tudo e não vai saber o que fazer. Então, nosso principal problema hoje é o emocional. A maior parte dos casamentos não dão certo, 100% dos casamentos não dão certo por conta do emocional. Hoje, se você não tiver o que comer, por exemplo, você não vai morrer de fome. Aqui em São Paulo, não, porque você vai ter gente que vai poder te acolher e te ajudar. Agora, o emocional, ele é poderoso. O emocional te destrói. Então, por que nós vamos falar sobre esse tema, que é ansiedade? É um tema delicado, é um tema que muitas pessoas sofrem com isso. E nós precisamos, o quanto antes, reconfigurar as nossas linhas emocionais para não cair nessa grande armadilha que o mundo espera, que é o quê? Então vamos entender, a ansiedade é um problema do futuro, é algo que não aconteceu, porque o seu estado de espírito está governando pela alma. Lembra que eu falei de metafísica? Qualquer coisa volta lá no feed para você entender entre corpo, alma e espírito, porque uma coisa vai levando a outra. Igual quando Jesus desceu na terra, ele governava pelo Espírito, só que teve um momento que foi na crucificação, que o corpo dele gritou muito alto: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. O Espírito dele sabia que ele tinha que passar por isso, só que o desespero é tão grande que às vezes o corpo grita, entende? Mas mesmo assim ele falou que seja feita a vontade de Deus, porque ele tinha a profundidade do Espírito. E assim foi. Então, quando nós falamos sobre ansiedade, entenda, nós precisamos nos curar como pais de problemas emocionais que nós fomos entrando sem saber, para poder curarmos nossos filhos. Por que nós precisamos estar muito bem preparados para isso? Imagina o seu filho, se ele tem um possível problema lá na frente, de acordo com uma situação que aconteceu na escola. Se o pai e a mãe não está preparado, ao invés dele ajudar o filho e falar: filho, calma, tá tudo sob controle, vai dar tudo certo, o pai entra em desespero: nossa, é verdade, e eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que mudar você de escola, e vamos fazer isso. O pai entra em colapso junto com o filho. E o pai e a mãe tem que manter a segurança. Ele tem que ser responsável pela tranquilidade. Quando nós estamos com um grande problema, a gente recorre a Deus: Senhor, é contigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de força.
o que Deus faz? Deus vai lá, se você permitir, porque qual que é o grande problema? Entenda isso, isso é muito forte. Às vezes você está com um grande problema. Vamos falar de um problema que nem aconteceu, que é a maioria dos casos, tá? Algo que poderia ser um grande problema. E você faz o quê? Você recorre a Deus. Só que você recorre a Deus dominado pela sua alma. E Deus age pelo Espírito, não é pela sua alma. De novo, metafísica, entendeu? Então, quando você recorre a Deus e você está sendo dominado pela sua alma, pelos seus traumas, você não dá abertura para Deus agir. E aí você fala, eu orei para Deus e nada se resolveu. Por quê? Porque você não entendeu lá na ponta do negócio por onde começa a sua oração, que tem que ser pelo Espírito. Então, quando você começa a entender e a silenciar a alma e abrir a torneira do Espírito, você consegue governar pelo Espírito, deixando a alma calada e o corpo como refém da alma. Você entende? Então, quando você começa a ter esse nível de sabedoria espiritual, o Espírito se conecta com Deus e a alma obedece ao Espírito. E o Espírito muitas vezes tem visão, pode ser que isso nem aconteça, só que a alma grita assim, ó, vai dar problema, eu vou ter um problema gigante, eu vou quebrar, eu vou não sei o que, eu vou perder meu casamento, eu vou perder meu filho para qualquer coisa. E quando a sua alma grita desse jeito, o seu espírito silencia. Por quê? Porque está conturbada a sua alma. Então, por isso que você tem que, em primeiro lugar, governar pelo Espírito e mandar o comando para a alma. Você entende o quanto isso é poderoso? Está conseguindo entender? O seu espírito, ele conectado ao Espírito de Deus, ele vai ter clareza. Vamos para mais um exemplo. Quando Deus quer fazer uma obra na sua vida, ele faz o quê? Ele faz, concorda? Então, assim, você tem que estar preparado para isso acontecer. Porque, por outro lado, Deus do lado de lá fala, mas gente, você está todo desesperado, o negócio nem aconteceu, me deixa trabalhar. E aí você fica lá, aí vai dar errado, não sei o que. Aí entra um outro problema. Qual que é o outro problema? Quando você começa a pensar que as coisas vão dar errado, você está atraindo isso. E aí automaticamente dá errado. E Deus queria te ajudar do lado de cá. E ele vê, não adianta eu te ajudar aqui se você não está se ajudando. Então você precisa liberar para que Deus possa trabalhar. Você precisa abrir assim, ó, Senhor, eu silencio a minha alma, abro o meu espírito, conecto com o teu espírito, pum, acoplou. Pode fazer o que quiser da minha vida. Aí os problemas vão se resolver. Só que o nosso problema qual é? Ser humano, nós ficamos gritando com a alma, com a experiência, sem ver o que é invisível. Só que para ver o que é invisível, você tem que sair daqui da alma, passar aqui para o espírito conectar o Espírito de Deus. Você entende o quanto isso é maluco? É complexo? E a maior parte das pessoas não tem clareza sobre isso porque não foram ensinadas sobre isso. E enquanto você não aprende, você vai orar de um lado e muitas vezes não vai ter resposta porque você não está aberto verdadeiramente de coração com o seu espírito e você acha que a culpa é de Deus e a culpa nunca foi de Deus. Então entenda, a maior parte dos problemas que nós temos hoje, seres humanos, são causados por nós mesmos. Pela falta, às vezes, do conhecimento e de ter um coração puro, com o espírito aberto. Porque às vezes as pessoas não sabem disso. E tá tudo bem, mas aos poucos você vai sabendo. Agora, quando você começa a aprender sobre isso, você começa a ter clareza, sabedoria, discernimento e começa a o quê? Orientar o seu filho, que é o ponto-chave do negócio. Porque um filho desorientado emocionalmente, ele vai crescer inseguro e fraco. E esse problema que você está passando muitas vezes de ansiedade, não é que você é fraco, não é isso. É que as emoções estão configuradas de maneira errada e você vive no futuro enquanto deveria estar vivendo o presente. É igual depressão, é um outro assunto, que você vive preso no passado, enquanto o passado já passou e você vive preso, aprisionado. Entende? Mas nós vamos falar de depressão em um outro momento, não é um momento propício para isso agora. Então o primeiro passo é nos curarmos da ansiedade para poder treinar os nossos filhos. Fechou?
Então, começa a entender por esse lado. Vamos abrir o espírito, vamos calar a alma para a gente poder ter sabedoria do que vem do alto e começar a agir na nossa vida para depois a gente multiplicar isso nos nossos filhos e nos nossos... por todo mundo que está à nossa volta. Então, como a gente começa a reconfigurar o nosso raciocínio, reconfigurar as nossas emoções para dar resultado? Primeiro passo, você não vai mudar da noite para o dia e falar assim, não, eu sou mais ansioso e acabou, puf. Tudo é uma sequência de treinamento, é uma sequência de reconfiguração e tudo começa nos pequenos resultados para depois vir o resultado grande. Então começa sempre no pequenininho. Vamos lá, vamos para a prática. Maior parte das pessoas, eu bati um pé, pum, na quina da mesa. Você faz o quê? Você xinga. Que não sei o quê. Tem um outro lado da moeda que quando você xinga, você alimenta demônio. Demônio do seu lado assim, ó. Opa, gostei, me chamou, tô aqui. Esse é um primeiro ponto. Então você já começa assim. Você começa... A resposta imediata significa que você está agindo pela emoção. Então se alguém te xinga no trânsito, você faz o quê? Você vai revidar. Se alguém levanta a mão, fala, você faz o quê? Você vai revidar. Muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes é sempre imediata a resposta, porque você não processa a emoção no espírito vendo o que pode causar, você vai só direto ali, ó, na resposta automática. Olá, seu cônjuge te ofendeu, você faz o quê? Na hora da pau, não vou ficar por baixo. Você está governando pelas suas emoções, que é pela sua alma, e a sua alma não tem a sabedoria que o seu espírito tem. Então muitas vezes aconteceu com todo mundo aqui já. Você já falou uma coisa e depois pensou assim sozinho, não deveria ter falado aquilo. Então para você conseguir resolver e não agir com essa imediaticidade momentânea, logo de cara, e criar um monte de problema, que é agir com ansiedade, você tem que respirar e pensar depois assim, ó, se eu falar isso vai ser bom? Se eu falar isso vai ser ruim? E se cala. Você quer coisa pior do que alguém que te ofende e você olha e fala assim, é melhor que essa pessoa pode me dar, né? Vou fazer o quê? Tá tudo bem. Porque entra num outro problema. A maior parte das pessoas querem ser aceitas. Então alguém não gosta de mim. Eu, comum. Então eu também não gosto dessa pessoa. Eu, Alisson, normal, hoje, com mais experiência, tá tudo bem, cara. Não tem que gostar de mim mesmo, não. Tá certo, tá tudo, é o direito dela. Que Deus te abençoe. E não tem problema nenhum. Se você puder aprender alguma coisa comigo, ótimo, usa na sua vida. Mas é isso, você tem que liberar as pessoas da sua vida para elas poderem ter as suas próprias decisões. Você não controla o mundo. Às vezes a pessoa vai fazer uma postagem no Instagram e pensa assim, mas e se não gostar? Aí olha 10 vezes a mesma foto. Não, mas isso aqui e aquilo ali. E a pessoa não tá nem ligando pra isso, cara. E se me criticar? E se der errado? É o medo lá enraizado, arrebentando com a sua alma. Enquanto às vezes o pensamento seu devia ser o quê? Cara, pode ser que isso aqui mude a vida de uma pessoa. Tá bom. Porque nós estamos habituados a fazermos o que nós queremos, estamos nos aprisionando cada vez mais, enquanto nós deveríamos estar fazendo as coisas que Deus quer, que é para transformar a vida do outro, que é para ajudar nesse sentido, entende? Então, o primeiro passo, nós temos que parar, pensa nisso, parar com a resposta imediata, nos aprofundar mais na resposta, se calar, deixa a pessoa falando sozinha, se cala, e depois você dá uma resposta com profundidade. Pensa assim, que isso é algo que eu tenho controle agora? Não. Se eu não tenho controle agora, não adianta fazer nada. Correto? Se não adianta fazer nada, eu vou perder meu tempo com o quê? Por quê? Você acredita que tem muita gente que não dorme à noite por conta da ansiedade? É um dos maiores problemas. Porque eu tenho um possível problema e eu não paro de pensar no problema e eu não consigo dormir à noite porque a minha cabeça fica completamente ativa no problema. O problema vai se resolver naquela noite? Não. Então está resolvido.
Você vai ficar acordado para quê? É a falta do raciocínio. Eu preciso dormir para mim repousar, porque eu preciso recarregar igual um celular. E depois eu volto a pensar nisso. Só que para isso você tem que deixar os problemas do futuro dominar pelo seu espírito. E aí você ora para Deus aberto, com o espírito aberto. E não com a alma gritando, entende? Então, por isso que eu te digo, tudo começa nos micro resultados. Que é você parar de xingar quando bate um pé. É parar de reclamar. Porque tem pessoas que ficam o dia inteiro reclamando. Ai, nossa, minha vida tá difícil. Ai, não sei o que. Só tá alimentando coisa negativa. E você tem que ficar, cale-se. Ó, vamos lá. Se bater um pé, começa a pensar assim: ainda bem que eu tenho 2 pés para poder andar. Você fala: meu filho não me obedece, não sei o que. Ainda bem que você tem um filho que foi confiado a você, porque Deus pensa que você pode ser competente para desenvolvê-lo. Meu carro quebrou. Ainda bem que você tem um carro. Quantas pessoas não queriam ter um carro? Não estou vendendo bem na minha empresa. Ainda bem que você tem uma empresa, você tem a chance. Reconfigura suas emoções. Quantas pessoas queriam ter uma empresa? Você entende que o problema não está nas coisas. O problema começa com você, que nunca está satisfeito. Então, quando você começa a agradecer mais pelo que tem e exigir menos de si, as coisas começam a mudar de figura, porque você começa a ter autoridade sobre a sua vida de acordo com o seu espírito. Então, tudo está em parar de reclamar, parar de ser imediatista, parar de alimentar demônios dentro de casa falando um monte de palavra, porque esse mundo espiritual é muito poderoso e ele engole muita gente. Para depois você conseguir conectar com o Espírito de Deus, se livrar da ansiedade, deixando que a sua vida seja conduzida por Ele. E tem coisas, isso é forte, que você vai precisar passar para te deixar mais forte. Então tem coisas que não devem ser evitadas, mas quando você está gritando na alma, você não ouve. Quando você está no Espírito, assim como Jesus esteve a vida inteira, inclusive quando estava à beira de ser crucificado, que seja feita a tua vontade, Senhor, só me dê forças, porque tem coisas que precisam passar. Voltando à história de José, que eu já contei um dia, para José ser rei, ele precisou ser preso. Então, em tudo dai graças, em tudo agradeça a Deus, tudo é aprendizado. Quando você tiver numa situação muito difícil, agradeça, porque você está sendo preparado e moldado, igual uma aliança moldada no fogo a muitos graus, para uma coisa melhor. Só que você tem que estar em paz, esperando em Deus, que é o maior problema hoje. As pessoas querem tudo do jeito delas, tudo tem que ser do jeito de Deus. Grava isso no seu coração. Isso pode curar muita gente se entender a raiz disso tudo. E esse problema é um problema que você absorveu. Não absorva. Elimina. Recomeça a reconfiguração de sentimento, de emoção, de pensamento. Inclusive, uma pessoa ansiosa, ela pensa 70 mil pensamentos no dia. Enquanto uma pessoa de alta eficiência, de nível hard ali de eficiência, pensa 8 mil. Porque essa pessoa que pensa mais, aí a pessoa fala, mas quem pensa mais tem mais resultado. Quem pensa mais é quem tem menos resultado. Porque ela pensa numa coisa e ela começa a pensar nas travas que tem naquilo. Não, mas isso não der certo. Não, mas isso der problema. Mas isso der... mas e se acontecer isso? Mas enquanto a outra pessoa, ela pensa, vai lá, faz com a intuição de que vai dar certo, agindo pelo espírito, e acabou. Não vou ficar martelando meu pensamento com isso mais. Pronto, resolvido. Entende? Então, às vezes, você pensa mais achando que é saudável, não é? Você pensa menos, muitas das vezes é melhor. Beleza? Então, guarda isso dentro do seu coração. Absorva isso. Começa com os micro resultados. Porque o seu filho, que às vezes nem nasceu ainda, vai precisar disso um dia.